Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Mutibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Atsiguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Bom dia a todos vocês, os últimos dos moicanos do Vedanta Brasil. Então, nós vimos nas aulas anteriores, né, a questão do Arjuna, né, a respeito daquela questão fundamental, né, que é, né, a respeito de que tipo de ação tomar, né? Primeiro é conhecimento ou ação, e depois, no desenrolar desses ensinamentos, o Krishna estava apresentando as noções, né, os ensinamentos que explicam, né, que através da ação o indivíduo jamais irá encontrar o autoconhecimento e a libertação do samsara, e através da inação também o indivíduo não irá encontrar o autoconhecimento e a libertação. Não? Então, o que ele está querendo dizer? Não é uma questão de ação ou inação, é questão de conhecimento, de compreensão, né? E isso é independente, né, das ações ou das omissões às ações. A omissão às ações não produz o autoconhecimento, as ações não produzem o autoconhecimento. Então, o que produz o autoconhecimento? A compreensão, naturalmente, né? Então, nós vimos já esses conceitos. A renúncia não é uma solução, não dá nenhuma garantia, né? Depois, o Krishna apresenta aquele famoso conceito de que mesmo que você permaneça sem fazer nada, ainda assim existe uma infinidade de ações mentais, emocionais, né? De atividades e prânicas, energéticas também, né? Então, o ser humano está sempre em movimento, né? O mundo mental, ele não para, ele não foi criado para o silêncio, para o vazio, né? Muito embora o silêncio seja à nossa disposição todo dia no estado de sono profundo, né? Mas no estado de vigília, né? A gente não experimenta o silêncio, a menos que a gente queira impor um silêncio, um sono autoinduzido, que é o desenvolvimento de uma vassana para Nirvikalpa Samadhi, naturalmente. Mas Nirvikalpa Samadhi ainda assim não oferece a solução, né? Porque a inação física e a inação mental, significando dizer o vazio completo, né? O estado de Nirvikalpa Samadhi, ainda assim, porque não é uma questão de ação, não é uma questão de inação física e não é nem mesmo uma questão de paralisia mental, né? De apagão mental. Porque a paralisia mental, o apagão mental, ele não irá cancelar a ignorância, ele vai simplesmente deixar a ignorância ali imperturbada, né? Até que as condições se façam favoráveis para que a ignorância venha à superfície e comece a conduzir a vida do indivíduo. Não é assim, Sidem? Isso nos traz os argumentos, né? Ele apresentou alguns argumentos. O primeiro é que, ao desistir das ações, você não tem nenhuma garantia de que aquilo irá produzir o autoconhecimento, né? Ah, não, eu vou abandonar o mundo. Ok, mas não existe nenhuma garantia. Vou para um ashram, vou para a floresta, vou para um gurukula, vou em algum lugar onde eu não precise estar trabalhando mais, né? Então, isso não garante o moksha, não garante uma paz realmente, né? E o segundo argumento é que você não consegue, mesmo que você queira
abandonar ou desistir das ações físicas, você vai lidar com as ações mentais, que vai ficar movendo o corpo. Aí, quando você vê, né, o seu corpo está levantando e correndo para fazer alguma coisa. Você esquece que você tinha determinado que não iria se mover, né, por um período de tempo, e quando você vê, você não quer se mover, mas o corpo se move. Então, não existe como desistir da ação, porque nós fomos, né, nós somos uma máquina, né, de vasanas que nos compelem a responder aos estímulos do meio ambiente segundo os nossos programas, né? Então, a gente responde naturalmente, né? A gente não pode forçar aquilo que é a nossa natureza secundária aparente, que é responder aos estímulos, né? Então, essa parte da nossa natureza aparente, ela precisa, sim, ser melhorada, refinada, purificada, equilibrada, mas a gente não precisa se preocupar excessivamente com a questão da ação e muito menos com a omissão da ação, ok? E até principalmente com o Nirvikalpa Samadhi, que, na verdade, não resolve o problema, né? Então, existe um terceiro argumento que o Krishna apresenta para Arjuna agora mesmo. Ele diz assim no verso 6, uma vez você tenha restringido os órgãos dos sentidos, né, aqueles que agem, né, que recebem os estímulos e respostas que são apresentadas, aquela pessoa iludida que permanece habitando mentalmente os objetos dos sentidos é chamada de hipócrita, né? Então, o terceiro argumento que ele apresenta é, mesmo que você controle os seus órgãos, os seus instrumentos de ação, né? Mesmo que você controle a sua mente, às vezes, entendeu? Mas, ainda assim, vamos manter no nível deste verso, né? Mesmo que você consiga restringir as suas ações, né? Você pode permanecer iludido, né? Porque mentalmente você estará envolvido nos objetos de desejo, né? Então, o que eu fiz? Eu não vou correr atrás dos meus objetos de desejo, né? Eu me amarro, né? Me amarro na minha poltrona de meditação. Você pede para a sua companheira ou companheiro te amarrar numa poltrona que você gosta de meditar, estudar as escrituras, e você diz, eu não vou, né? Não vou agir, né? Não vou dar nenhuma atenção, ou não vou seguir o impulso, né, dos sentidos de querer fazer alguma coisa, né? Aí você se amarra ali, fica ali, mas ainda assim, a pessoa, depois de uma hora, diz assim, tá vendo? Agora eu consegui controlar o problema da ação. E o Lord Krishna está dizendo, não, isso é hipocrisia, porque todo o tempo a sua mente está engajada nos objetos de desejo, né? Então, os objetos de sentido, os objetos de desejo, estão lá a nível mental, né? Você, fisicamente, você não está se movendo de encontro a eles, você não está fugindo de determinados objetos, você está simplesmente paralisado porque você se amarrou na poltrona, mas, ainda assim, você está mentalmente engajado com o mundo. Portanto, o terceiro argumento de Krishna é que desistir da ação também é um assunto altamente arriscado. Em vez de promover autoconhecimento, também pode se tornar contraproducente, porque uma pessoa pode dedicar-se totalmente à busca do Vedanta somente quando transcender as buscas mundanas ou desejos mundanos. Todo mundo tem certas necessidades naturais, então ele discorre sobre a hierarquia das necessidades. Então, agora, ele vai entrar numa outra análise, que são a hierarquia das necessidades, o tipo de ações que são genuínas, que são necessárias, que são moderadas, né? E que não são um obstáculo ou não criam dificuldade neste processo de elevação espiritual, né? Então, ele diz aqui que, em vez de promover o autoconhecimento, né, esta inação forçada, ela se torna contraproducente, porque uma pessoa pode dedicar-se totalmente à busca do Vedanta somente quando transcende o desejo pelos objetos mundanos, né? Então, a questão não é sufocar, suprimir, reprimir esta tendência natural de se mover na direção dos objetos de desejo,
mas o ponto da questão é transcender esses desejos, né? Transcender os desejos precisa ser muito bem compreendido, porque, mais uma vez, não significa, do mesmo modo que você pode reprimir ou suprimir a ação física se amarrando na poltrona, suprimir ou reprimir os desejos a nível mental através do controle do pensamento, né? Mas não é uma questão de repressão ou supressão dos movimentos mentais, né? Mas é uma questão de transcender essas energias de desejos e aversões. E como nós sabemos, existe sim um modo de transcender os desejos e aversões. Eu gostaria que alguém entre vocês explicassem para o grupo. Vocês me ouviram? Sim? Ok. Ok, já que ninguém me ouviu, né? Eu vou continuar falando para mim mesmo. Então, existe um modo, né? Um modo da gente transcender, né? Esse impulso, né? O impulso da imaginação, do desejo a nível mental que nos mantém atacado, né? Preso, né? Amarrado, né? Nesses objetos, né, a nível mental, a nível subjetivo, né? Então, qual é o modo de transcender os desejos e as aversões? Naturalmente, o único modo é através da compreensão desse sistema, né? Vasanas, desejos, ações, vasanas, desejos, ações, e a compreensão de que os objetos de desejos não são a fonte da satisfação que nós obtemos quando realizamos nossos desejos. A satisfação que nós experimentamos toda vez que nós obtemos os nossos objetos de desejo não vem dos objetos de desejo, não vem das coisas, das pessoas, das circunstâncias, ele vem do meu estado mental, que é bem resolvido na ausência de desejo. Na ausência de desejo. Então, como transcender o desejo? É compreender esse sistema, né? Esse sistema retroalimentado, né? Imposto por essa ignorância universal, referida como a vidya, né? E que amarra todos os indivíduos no samsara. E, simultaneamente, compreendendo que a origem daquela satisfação, daquela paz, daquela felicidade, não é o meu objeto de desejo, mas é a minha mente que, de qualquer modo, né, através do ganho do objeto, ela se resolveu temporariamente, né? Então, esta é a compreensão que o Vedanta nos oferece, né, como um único modo de transcender essas energias mentais de desejos e aversões, porque mesmo que a gente fuja do mundo, ainda assim o mundo vai com a gente onde quer que nós andemos, né? Ainda que a gente fuja do mundo, o mundo vai junto com a gente a nível mental, as impressões, os desejos, os medos, as expectativas, as inseguranças. Todo este mundo nos acompanha onde quer nós andemos, né? Então, é este o ponto, né? A transcendência somente é possível através desses ensinamentos que revelam esse sistema que sustenta o universo, né? Sustenta o universo. Vasanas, desejos, palavras, ações que irão colocar no sistema outras vasanas, né? Que irão, né, compor este campo macrocósmico de Vasana, que é a matéria-prima através do qual Ishvara nos apresenta os nossos Prarabdha karmas de momento a momento. Onde é que eu estou? Todo mundo tem certas necessidades. Então, o Krishna discorre sobre, aqui na verdade não é o Krishna, é Shankaracharya, né? Porque ele estuda, né? O Swami Paramarthananda está estudando as exposições de Shankaracharya, né? Então, ele discorre sobre a hierarquia das necessidades. A primeira é a necessidade de sobrevivência, como nós sabemos, né? Que é alimentação, vestuário, e depois disso a necessidade vem de satisfação, de alegria, de prazeres sensoriais, de entretenimento, né? Então, nós temos a necessidade básica, que é a segurança, né? Aí, depois, nós temos necessidades secundárias, que é
de distração, né? De entretenimento, de prazeres sensoriais, né? Então, seguindo a esta, encontra-se uma terceira necessidade, que é a necessidade de ser desejado. Eu quero que alguém me ame, eu quero ser amado por alguém. Então, isso é dentro daquele desejo que nós temos por aprovação, né? Por validação, por amor próprio, né? Eu preciso ser amado. Esse desejo humano, ele é muito fácil de ser compreendido, porque todos nós nascemos de um sentimento intrínseco de inadequação, de insuficiência, de pequenez, dessa ignorância, dessas noções, dessas ideias, né? Auto-insultantes a respeito de nós, estão lá no nosso corpo causal, do bebezinho, se desenvolve, nós encontramos um meio ambiente, né? Que irá ainda mais impulsionar essas noções de que existe alguma coisa errada comigo, né? Então, é muito natural que a gente, quando começa a crescer, a gente quer alguém que nos dê um feedback diferente, que diga assim, não, você é a coisa mais maravilhosa, você é absolutamente adequado, você é o amor da minha vida, ou você é a pessoa que eu mais aprecio e respeito, né? Então, todo ser humano tem essa fraqueza, digamos assim, eu quero ser amado por alguém, né? Então, a gente quer segurança, né? Sobrevivência, a gente quer as diversões e a gente quer ser amado, ser validado por alguém. Eu preciso de alguém que pergunte constantemente como você está. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem não significa mais nada, né? Mas se alguém perguntar para você como é que você está, Marcelo? Aí Marcelo diz assim, pô, o cara realmente ele tem uma consideração e um carinho especial por mim, porque ninguém quer saber como é que o outro está, né? Ninguém tem tempo para saber como o outro está, né? A gente fala tudo bem, na expectativa que a resposta seja tudo bem, né? Mas ninguém. Então, todo mundo gostaria, né, que alguém chegasse e dissesse como é que você está realmente, porque simboliza uma certa atenção e uma certa consideração, né, pelo outro. Tem pessoas que são tão fracas mentalmente que elas entram em depressão se ninguém as contatar perguntando como é que ela está, entendeu? A mente humana tem diversos níveis, desde as necessidades mais densas, básicas, de autorrespeito, às necessidades de estar fazendo algo na sociedade para que a sociedade se lembre dela, ou pelo menos de construir uma casa e colocar o seu nome na casa. Isso é muito típico na Índia, pelo menos no sul da Índia. As pessoas fazem uma casa bacana, eles economizam muito para fazer, eles botam o nome deles na casa, na parede principal, entendeu? O nome de família, né? O nome inteiro. Ok. Então, essas são as necessidades psicológicas humanas que vão além das necessidades físicas por sobrevivência, né? E vão mais além das necessidades simplesmente de prazeres sensoriais e entretenimento. Nós temos uma necessidade mais profunda, um pouco, que é a necessidade de ser validado e amado, né? E é muito fácil a gente ser manipulado àquele nível quando a gente entra em contato com o mundo e com outras pessoas. Quanto mais fracos nós sermos, mais carentes, mais necessidades dessa aprovação do outro, mais vítimas nós nos tornamos de bullying, né, de manipulação e de controle, né, aqueles relacionamentos nos quais as pessoas se tornam totalmente dependentes, né, do outro devido a essa fraqueza, né? E é absolutamente inevitável. A pessoa precisa passar por tudo isso para desenvolver uma compreensão e alcançar algum tipo de auto-amor, auto-respeito, auto-validação. O ego precisa amadurecer antes que ele caia. Então, este é um conceito que existe no mundo espiritual, né? De sempre, né? Desde que eu comecei na minha história, né? Com essa busca, dessa vasta espiritual,
né? A gente já ouvia falar disso, né? Nos anos 80, que o ego, um ego totalmente, né, inadequado, né? Ele é difícil dele chegar, né, a este nível de auto-investigação e autoconhecimento, porque ele está amarrado numa sensação de inadequação, de burrice, de insuficiência, né, etc., que o paralisa, né, que bloca o indivíduo a entrar no mundo e arriscar-se, interagir, arriscar-se, aprender no processo de arriscar-se nesta interação com o mundo, né? Então, o indivíduo que está totalmente recolhido, medo do mundo devido a um sentimento de inadequação muito profundo, ele é um indivíduo paralisado e com pouca possibilidade de desenvolvimento pessoal, psicológico e espiritual. Então, a gente sempre diz, né, se você se encontra naquela situação, o Vedanta não é para você neste momento, né? Vedanta é para pessoas que possuem um ego saudável, que possuem um mínimo de autoestima, entendeu? De tal modo que ele queira realmente se arriscar com essa escola chamada a vida, entendeu? Interagir, se expor, né, investigar, trocar, né, e gradualmente desenvolver e crescer. O indivíduo precisa estar já num nível de auto-amor, auto-respeito, né, autoimagem, né, saudável, né? E aí a ideia de que um ego, uma fruta madura, somente uma fruta só cai quando está madura. O ego também precisa estar saudável, né, nesse sentido maduro, antes que ele possa ser transcendido, né? Imagina um ego que é cheio de desejo por validação, aprovação, né? Cheio de carência, como é que ele vai transcender a ele mesmo, né? Como que este ego, né, ele irá sair dessa, né? Não, ele tem que simplesmente fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, terapias, o que seja, entendeu? Desenvolver um ego saudável, aí depois, somente então, o ego saudável vai ser capaz de transcender a si mesmo. O amadurecimento e o crescimento do ego ocorrem apenas na sociedade, através da conquista de algo, através dos empreendimentos, das buscas, né, dos riscos, dos relacionamentos. Né? A gente cresce vivendo, a gente não cresce enrustido numa caverna, a menos que a gente já seja tão crescido, tão elevado para buscar uma caverna para permanecer em paz, fazendo os estágios finais desta investigação, né, sobre a natureza do eu. Então, a sociedade, né, o crescimento do ego, ele ocorre através dessa interação com o mundo, né, através do casamento, os filhos, todas as realizações, todos os nossos sonhos, a gente tem que ter a coragem de ir lá, né, discriminá-los e buscar aqueles e gradualmente desenvolver esses méritos espirituais para encontrar os Vedas e o Vedanta, né? Se essas necessidades básicas não forem atendidas, e se uma pessoa renunciar à vida, à interação, ao mundo, à família, aos negócios, e se acomodar em algum lugar escondido, a mente permanecerá presa, retida nessas coisas, nesses desejos não realizados, né? Nesses problemas não resolvidos, né? Pensando que talvez eu poderia isso, eu poderia aquilo, entendeu? Então, não é uma saída como nós sabemos muito claramente. Fugir do mundo não é uma saída, a gente precisa transcender o mundo e, para isso, a gente precisa crescer, desenvolver, né? Desenvolver certas qualificações e etc. Aí ele fala um pouco sobre a situação dentro da sociedade hindu, né? O peculiar é que o sannyasa marga é uma via de mão única, né? O sannyasa. Você conhece o tráfico de sentido único. O grihasta marga, o sannyasa ashram é possível, mas não o contrário. Deixa eu ler de novo aqui. Em uma sociedade, o peculiar é que o sannyasa marga
é uma via de mão única. Sim, você só pode assumir aquela direção, né? Você fez um vow e você tem que seguir naquele caminho. Você conhece o tráfico de sentido único, de busca, de caminho, de grihasta, né? O sannyasa acha é possível, sim, mas não o contrário. Mas não o contrário. Brahmachari para grihasta é possível, mas um grihasta não pode voltar a se tornar um brahmachari. Ok. Um grihasta não pode se tornar um sannyasi, mas um sannyasi, um grihasta pode se tornar um sannyasi, mas um sannyasi não pode se tornar um grihasta. Ok. Então, ele está simplesmente apresentando aquele conceito que é uma via única, né? O caminho sannyasa, e é um caminho sem volta, né? Porque o indivíduo ele não pode abandonar e depois voltar para a sociedade. É impossível dentro da estrutura védica, né? Então, nós precisamos permanecer muito atentos a respeito disso. É fácil, é melhor começar como um grihasta, né? E depois você tem a possibilidade de se tornar um sannyasa, né? Você pode mudar de ashrama, do householder, né, das pessoas do mundo, para uma pessoa que abandonou o mundo, né, porque ele quer simplesmente estudar, contemplar, etc. Mas não no outro sentido. É por isso que Dayananda Swamiji estava contando que quando ele foi para Uttarakashi, ele conheceu muitos sadhus, muitos sannyasis, e ele estava conversando com alguns deles, e os sannyasis falavam sobre as suas fantasias para o futuro, ao que Swami disse. Então, esses sannyasis, né, que o Swamiji conheceu, ele falava sobre os seus programas futuros, né? Ao que Swamiji disse, eu quero tornar-me um sannyasi. Muitos daqueles sannyasis disseram, então, não tome esta decisão. Você sabe que, de uma forma, depois de uma briga com sua esposa, eu decidi me tornar um sannyasi. Um dia ocorreu um atraso no café da manhã, blá, 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 blá. Ok. Ok, aqui ele está elaborando um pouco dentro desta cultura, né? Que o sannyasi está dizendo, olha, eu cometi esse erro, eu abandonei a família, a frustração era grande e me arrependo, né? Então, é melhor você ficar, né, onde você está. Porque senão você vai lá viver nos Ganges, etc., no Himalaia, e você vai querer pedir esmola, mas o Bhishka também será o mesmo. Assim, reconheci que, ao contrário de nossa casa, onde é diferente nos diversos dias, aqui não haverá escolha. Ok, o mesmo conceito. E eles o aconselharam, né? Isso foi Swamiji antes dele se tornar sannyasi, daquilo que parece, né? E eles aconselharam o Swami Dayananda que não tirassem conclusões precipitadas da mesma forma que eles, para que o Dayananda, né, não se lamentasse igualmente no futuro, né? Portanto, se a mente egóica não amadureceu, se a mente egóica estiver presa no mundo, desejando o mundo, né, pode-se perder muitas coisas na vida, porque sannyasa ashrama é um ashrama para a vida, no qual você estará aprendendo a ser autossuficiente física e psicologicamente. E mesmo quando as pessoas chegam, elas trazem consigo os seus problemas. Elas nunca perguntarão ao Swami, qual problema você tem, Swamiji? Todos vocês vêm sob a pressão de todos os problemas que trazem. Portanto, Krishna afirma que se a mente não está pronta para sannyasa, ela pode ter uma vida dupla. Externamente, ela estará desapegada, né, vivendo no ashram, mas mentalmente a pessoa pode estar duelando entre os desejos do mundo, né, de tal modo que a sua vida, né, seria uma vida como a de um hipócrita, né? Fingindo que você está muito bem resolvido, né? Como sannyasi, enquanto que internamente só você sabe do transtorno e do conflito, né? Que o indivíduo está passando, né? Aqui ele também menciona que as pessoas chegam nos ashrams
se tornam sannyasis, mas trazem com elas, né, grandes conflitos, né, grandes problemas, né. Isso eu já ouvi ele falando diversas vezes. E elucidando um pouco, né, ilustrando, exemplificando os problemas dessas pessoas. Então, tudo será apenas no nível mental, e qualquer desejo que tenha, a pessoa não poderá realizar, porque em Sannyasa Ashrama não é permitido particularidades, pessoalidade não é permitido, portanto, a pressão pode aumentar cada vez mais na mente da pessoa, e ela pode até mesmo enlouquecer, ou pode ainda desistir de sannyasa. Sannyasa aos sannyasas. Portanto, Arjuna, é arriscado ir imediatamente para Sannyasa Ashrama, pulando do Grihastha Ashrama. Assim, nós veremos ainda mais na próxima aula. Então, isso concluindo, né, este file, né, este arquivo, né, ele está mais uma vez, né, explicando que a ação e fugir da ação não é um problema, e o símbolo, né, o símbolo vedântico de abandonar a ação é aquele de se tornar um sannyasi, mas isso é uma decisão, né, que pode se tornar contraproducente, pode se tornar um problema enorme, as pessoas podem até enlouquecer, né, cometendo um erro deste tipo. É por isso que Swami Paramarthananda diz frequentemente que o Swami Dayananda não permitia que as pessoas chegassem e se tornassem sannyasis. Ele esperava 3, 5 anos para ver se a pessoa realmente estava seguro, né, de querer viver daquele modo. Alguma questão, alguma pergunta? Quem é que quer ser um sannyasi? Eu tenho alguns endereços lá na Índia. Hã? Ninguém? Ok. Então, nós começamos o próximo arquivo e tem um pequeno recap, né? Sumário. O Sr. Krishna está mais uma vez esclarecendo a dúvida de Arjuna a respeito de karma e jnana. E eu salientei que karma e jnana são igualmente importantes, eles são complementares, eles não são compulsórios, não existe escolha, como nós sabemos, né? Jnana é o único meio de libertação, nós sabemos disso, né? Porque a libertação é simplesmente compreender que eu já sou livre. Como você não pode fazer nada para se tornar livre, porque você é livre, então a única saída deste problema é o jnana, é a compreensão, o conhecimento, porque você já é livre. Você tem simplesmente que compreender o que é este eu. Tá? O que é este eu? Eu sou o eu sempre livre, ou eu sou o eu sempre preso, apegado, vulnerável, né, inseguro, né, ilimitado, né? Eu sou eu livre e ilimitado, ou eu sou eu limitado e preso no samsara, né? Então, somente a compreensão, como nós sabemos, irá produzir a libertação. Então, esta libertação, que implica o autoconhecimento, ela não é possível de ser obtida através das ações, né? Aí não é surpresa que Arjuna imediatamente falou, ok, então deixa essa história de Karma Yoga para lá e vamos direto naquilo que conta, né? Vamos para o jnana, vamos para os ensinamentos finais do Vedanta, né? Mas, como nós vimos, né, no segundo capítulo, o Lord Krishna apresentou os ensinamentos do Jnana Yoga e Arjuna não foi beneficiado por eles, né? Não foi beneficiado por ele, por quê? Porque ele não estava preparado para o Jnana Yoga. O Karma Yoga prepara e o Jnana Yoga conclui, né, este processo de autodescoberta. E mesmo que não haja escolha entre as duas sadhanas, Krishna aponta que há uma escolha em relação ao quê? Ao estilo de vida, né? Ele entra na questão dos ashramas, né? Você pode ser, né? Ele deixou de lado os outros ashramas, ele apresentou só os ashramas
do indivíduo na busca, né? Na busca pela libertação do samsara, que são através das ações ou através do estudo e contemplação, Karma Yoga ou Yani Yoga, né? Então, ele diz, não existe escolha, mas existe uma escolha a respeito de estilo de vida. Você precisa compreender qual é o estilo de vida que é adequado a cada um de nós, né? Qual estilo de vida, qual ashrama devemos escolher? De acordo com Krishna, não há uma resposta uniforme para todas as pessoas, né? Então, Krishna jamais vai dizer o que é superior, Krishna, ação ou conhecimento. E o Krishna vai dizer, não é bem assim, né? Eu vou te dizer mais para frente, mas por agora, né, comece por fazer essa ação e aquela ação, porque o campo está pedindo que você faça alguma coisa, que caso você não faça, irá te destruir, né, neste processo, né? Vai simplesmente ter um impacto negativo no campo, como um impacto negativo em você. Depois eu te explico isso melhor, né? Eu já te expliquei que ninguém vai morrer, mas ainda assim você não compreendeu o que eu estava dizendo, e agora eu estou dizendo para você, haja, levante e lute. Então, a pessoa, né, ela simplesmente, ela quer uma resposta, o que fazer, o que fazer, o que fazer, e o Vedanta jamais nos diz o que fazer, né? Ele vai simplesmente nos apresentando, né, as nossas opções de acordo com o nosso nível de desenvolvimento, né? Então, o Vedanta vai sendo apresentado gradualmente, não é à toa, né? De modo que a gente possa gradualmente crescer a nossa visão vedântica, né? De tal modo que a gente possa ir assimilando gradualmente esses ensinamentos, sejam eles a respeito de ação e seus resultados, que do ponto de vista do Karma Yoga são ações dharmicas, ações satívicas que irão produzir uma mente mais qualificada. Somente isso que nós podemos obter das ações, do ponto de vista da nossa elevação espiritual, né? E, por outro lado, o Yani Yoga, o caminho do conhecimento, é o único caminho que pode nos permitir, né, a libertação do samsara. Mas cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. E ele coloca aqui que a escritura não uniformiza que o sannyasa acha melhor porque depende do tipo de pessoa, depende do estágio do desenvolvimento da pessoa e depende também do temperamento, né, do indivíduo, né? Tem pessoas que já nascem com um temperamento mais satívico e tem outros que nascem com um temperamento mais rajásico, né? Assim como um médico não pode prescrever o mesmo remédio para todas as pessoas, vai depender do tipo de paciente, né? Luciana, eu ainda estou aqui na esperança que você possa me ajudar com as minhas galinhas. Eu perdi quase todas elas, tá? A gente precisa falar disso. Estou já procurando para comprar mais galinhas, mas tem um monte de pintinho, pelo menos, né? Perdi só 2 deles até agora. Portanto, Krishna faz uma observação geral com relação ao estilo de vida, o ashrama. E qual é a sua observação? Entre os ashramas, Sannyasa Ashrama é o mais duro, é o mais difícil e se destina a raríssimos indivíduos, não a maioria das pessoas. Destina-se apenas a uma minoria muito pequena. E Krishna irá explicar isso melhor no 5º capítulo, né? Pode ser que seja melhor que uma pessoa continue, né? Naturalmente é melhor permanecer no mundo, no Grihastha Ashrama, por toda a sua vida. Ou se a pessoa estiver interessada em sannyasa, de acordo com as escrituras, deixe-a primeiro passar pelo Grihastha Ashrama. Não, eu quero sannyasa. Então, tudo bem. Vamos falar sobre isso novamente daqui a 3 anos. Por enquanto, você fica aqui visitando o ashram, estudando com a gente, mas se mantenha os seus papéis, né, na sociedade. Mais tarde, a gente fala sobre isso, né? Então, deixe a pessoa passar pelo Grihastha e depois ela pode decidir de modo mais inteligente, né, mais embasado,
se quer ou não passar para o sannyasa ashrama, né? E a gente sabe que a tentação é enorme, porque os problemas do mundo, às vezes, né, nos levam a um ponto de dizer assim, não, eu desisto, né? Eu quero fugir do mundo, né? Mas uma coisa é fugir do mundo, né? É se remover do mundo, e depois é remover o mundo de nossas mentes, né? Ok. Por isso, Krishna, né, compreendendo a situação de Arjuna, ele sabe que é melhor que ele continue no caminho da ação para desenvolver qualificações, em outras palavras, para desenvolver maturidade. Somente então ele poderá escolher se ele quer ser um sannyasi, se ele quer ser um rei, se ele quer ser um general do exército, né? Ele vai escolher a atividade mais, né, adequada, né, para a sua situação. Então, Krishna apresenta 3 razões, né, que apoiam o karma, né? Então, ele apresenta aqueles 3 pontos, né? O karma não garante libertação, portanto, fugir não resolve o problema, né? O segundo ponto, né, que Krishna oferece é que a inação também é impossível, mesmo que nós queiramos permanecer inativos, né, é impossível, porque existem as atividades mentais entre elas, entre outras, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, tente ir para um ashram e ficar lá por uma semana ou mais sem fazer nada. As pessoas, elas levam gravadores e algumas levam música também, porque para elas permanecer sem fazer nada é uma tortura, né? É por isso que elas contam uma certa história. Em um templo, agora vamos ver aqui a historinha do Swamiji. Em um templo havia um sannyasi sentado. Essa historinha é muito legal. Tinha um sannyasi sentado sem fazer nada. E no templo consideravam que o sannyasi era simplesmente um parasita, ele não fazia nada, ele não agregava nenhum valor ao ashram, né? Ele era simplesmente lá sentado, esperando o bhiksha, né? Que é a refeição dele diária, ou 2 vezes, né? E as pessoas falaram assim, pô, esse cara aqui, ele nem se levanta, né? Aí um dia o administrador chegou e falou, a gente tem que fazer alguma coisa com esse preguiçoso, né? Porque ele não quer fazer nada, né? A gente tem que fazer ele produzir. Então, eles foram vendo, as pessoas chegaram nesse cara, né, e disseram, ok, você está comendo todo dia, mas não fazendo nada, né? Então, eles pediram, né, que preparassem uma lista de funcionários até chegarem nesse cara, né, que só ficava sentado sem fazer nada. Então, o administrador disse a uma das pessoas, qual é o problema desse cara? Porque se deveria dar a este sannyasi um privilégio de uma refeição por dia se ele permanece sentado e deitado, sentado e deitado. Nós vamos parar com isso, né? Então, nós encontramos o sacerdote ritualístico e disse que você vai lá falar com esse sannyasi preguiçoso, né? Que as pessoas do ashram estavam desenvolvendo um respeito, né? Uma reverência por ele, porque ele permanecia sentado sem fazer nada. Isso está se tornando um problema, porque ele está sendo adorado, desenvolvendo um status, né? De santo, né? De alguma coisa assim, enquanto que ele não produz nada, né? Então, este sacerdote se apresentou do sannyasi, preguiçoso, e disse, você não está fazendo coisa alguma neste tempo. E ainda assim, você come 2 refeições ao dia às expensas da ashram, né? Então, o sannyasi respondeu que não fazer nada é uma grande coisa, né? Em outras palavras, ele falou, você acha que eu não estou fazendo nada? Você sabia que fazer nada é fazer alguma coisa, e é uma das ações mais difíceis que existe, né? Aí o cara falou, que isso, você está endoidado, né? Como é que fazer nada é fazer uma grande coisa? O administrador respondeu de volta que, então, ele também iria fazer a mesma coisa. E assim ele aceitou um desafio do sannyasi e falou assim, venha, permaneça comigo aqui sem fazer nada o dia inteiro. No dia seguinte, esse administrador, né,
foi lá e se sentou do lado do Swami preguiçoso, que não faz nada. E após meia hora, após uma hora, ele começou a ficar tão inquieto, olhando para os lados, e finalmente ele se levantou, não foi nem um levantar, foi um pulo. Ele pulou, né, e começou a fazer alguma coisa. Então o sannyasi disse, né, Caí, fica quieto, vem aqui, senta novamente. Nós fizemos aqui um acordo, né, de que você iria compreender o valor de não fazer nada. Volta aqui e senta aqui comigo, né? Entretanto, o cara foi embora porque era simplesmente impossível para ele permanecer ali, né? E aí ele disse, né, ao chefe lá que agora em diante aquele Swami preguiçoso que ficava simplesmente sentado sem fazer nada, ele deveria não somente ser admirado, né, e adorado por as outras pessoas, mas receber o dobro dos privilégios, né, porque ele realmente era um indivíduo raro, né? Então, agora compreendia que era mais difícil a inação do que passar o dia inteiro executando ações, devido à pressão exercida, né, pelo Svabhava, que torna impossível a desistência da ação. Então, essas vasanas, né, essas vasanas rajásicas, né, elas tornam simplesmente impossível a inação, né? Então, todos nós somos movidos por vasanas, né? E alguns de nós temos muitas vasanas ativas, né? Vasanas que nos impulsionam, né? Impulsam a ação, né? E a pressão é tão grande que se torna muito difícil, né, suprimi-las, né? E a supressão não resolve nada. Então, cada um que siga as suas, né, as suas tendências, as suas predisposições, né, mais rajásicas, mais satívica, preferivelmente não mais tamásica, porque senão a gente não estaria aqui no Vedanta, né? Então, nós respeitamos essas tendências, né, da nossa configuração, né, jívica, né? E a gente não vai querer lutar com ela, né? A gente vai querer simplesmente transcender a identificação com as nossas tendências, né? Através do Jnana Yoga, do Vedanta. Mas, para isso, a gente precisa desenvolver aquelas qualificações através do Karma Yoga. A terceira razão é apenas o fato de que a inação não irá proporcionar moksha. Não só a inação é impossível, mesmo que eu consiga ficar quieto, a inação é muito arriscado, porque raramente ela irá produzir o autoconhecimento. Então, a terceira razão não é apenas o fato da inação não proporcionar autoconhecimento, mas é impossível a gente não agir, como nós já vimos, né? Ficar quieto é uma grande, grande impossibilidade para a grandíssima maioria de nós, né? Portanto, partir para a inação, como queria fazer Arjuna, né, é um grande risco, né, uma proposta muito arriscada, né? E por que seria muito arriscada? Porque quando você não tem nada para fazer, normalmente, pelo menos para um grihasta, né, que certamente possui responsabilidades e tendências rajásicas, né? Você, se não tem nada para fazer, o que a gente faz em geral, né? A gente acaba se preocupando, né? A gente vai começar a viajar, pensar, lembrar, projetar, antecipar, né? Então, quase todos nós encontramos nas ações, né, uma solução, né? Um modo de a gente fugir desta condição mental preocupante, né? Por isso que é sempre melhor o indivíduo permanecer enganjado na sociedade de modo dármico, de modo criativo, né? Porque o indivíduo sem ação, sem estar envolvido, raramente, né, com raríssimas exceções, ele vai criar muitos problemas a nível mental, né? A mente permanecerá sempre preocupada. Quando não existe fazeres, responsabilidades, quando o indivíduo não possui objetivos de vida, nenhum plano ocuparia a mente. E esta pessoa permaneceria ociosa e a pessoa não poderia sequer meditar, ou contemplar, ou estudar as escrituras.
porque por ele não saber o que seja, ele não sabe o que é o eu, né? Ele não tem nem ideia, né, dos ensinamentos do Karma Yoga, ele não tem ideia do que seja a busca espiritual, ela permanece ociosa, preguiçosamente ociosa, e ela está muito aquém da possibilidade de fazer esse trabalho de investigação sobre a natureza do eu, né? Se esta pessoa conhecesse o eu, ele já seria um sannyasa. Então, o sannyasa é aquele que sabe, né, que existe um ser, ele se manifesta refletido no intelecto humano como o aham, pensamento eu sou, eu existo, né? E aí ele se torna um sannyasa para quê? Para compreender o que é este aham, o que é este ego, o que é este pensamento eu sou, eu existo, porque ele não é o corpo físico, ele não é simplesmente um pensamento por si, né? Então, o sannyasa é aquele que sabe que existe o eu, sabe que existe o ser, e ele quer compreender a natureza desse ser. E uma pessoa que é absolutamente tamásica, ela não consegue nem mesmo chegar na compreensão de que existe um aham, existe um eu, né? A mente tamásica é uma mente, né, impossibilitada de tudo isso, né? Se ele conhecesse o aham, se conhecesse o eu, né, ele já estaria no caminho do sannyasa. Por outro lado, quando a pessoa não conhece o caminho do autoconhecimento, e se ela quer ficar quieta sem fazer nada, ela não irá conseguir meditar, contemplar no ser, pois não tem nenhum projeto para pensar. Sem nenhum projeto saudável para pensar e tendo a mente ociosa, que é ideal para a oficina do diabo, uma expressão boa, né? Todos os seus desejos reprimidos surgem, especialmente ao perceber que muitas pessoas estão correndo atrás das inúmeras variedades de prazeres sensoriais, e assim, estando ela impedida de fazê-los fisicamente, ela começa a desfrutar de tudo isso, né? A nível mental. Ela se tornou um sannyasi e agora ela não pode realmente estar enganjada, correndo atrás daqueles desejos, né? E ela, como sannyasi, né? A sociedade não existe para ela, né? Tudo isso, tudo aquilo que ela percebe que lhe está faltando, né, a nível físico, irá se manifestar a nível de fantasias, né? Sempre o mesmo conceito, né? A gente não pode cometer esse erro que a Arjuna queria cometer, porque a gente estaria suprimindo, reprimindo, né, o mundo que existe dentro de nós e que a simples renúncia da ação não resolve. A gente precisa transcender, né, o mundo, transcender o desejo, de tal modo que nós possamos permanecer no mundo, mas não como parte do mundo, né? A gente permanece no mundo como esta consciência, né? Essa testemunha, esse princípio consciência, né? Testemunho, né? Que percebe tudo, mas ainda assim não é identificado nem com o agente experienciador e muito menos com os objetos experienciados, né? Ok. Então, a pessoa nessa condição, ela fica imaginando o mundo, a mente fantasiosa, o pensamento vai se tornando cada vez mais potente, impondo-se até que em uma determinada hora, ou a pessoa quebra as suas regras, né? Quebra o seu vow de sannyasa, por exemplo, né? Ou o sannyasa acha dharma, ou a sua mente fica extremamente perturbada, né? Que a pessoa pode enlouquecer, como ele mencionou, né? Nos parágrafos anteriores, né? Até os psicólogos dizem que a supressão, né, dos desejos, da mente, dos pensamentos, é mais perigoso do que se esbanjar ou se enganjar, né, ou a realização, mergulhar no mundo dos objetos de desejo. O que é mais perigoso? Mergulhar no mundo dos desejos, dos objetos de desejo, ou reprimir o mundo, né, a nível mental, né? Naturalmente, é mais perigoso reprimir, porque o mundo mental ele não pode realmente ser transcendido através da inação, ou repressão, ou supressão. Pode ser transcendido na medida que a gente entra no mundo, experimenta o samsara, experimenta os objetos
desenvolve a maturidade para compreender que não existe solução no samsara, que os objetos são uma mera aparência, privados de real valor, né, de real shanti, né, e somente assim o indivíduo consegue transcender o mundo interno, né? Portanto, a supressão é mais perigosa do que a expressão, né, o mergulho, né, no samsara, né? Porque quando a gente mergulha no samsara, o que acontece com a gente? O samsara queima, né? É como se você estivesse tocando no fogo. Você mergulha, você cai de cabeça no samsara e aí você vai se queimar, você vai sofrer as dores do samsara, né? Então, este sofrimento psicológico vai dar uma possibilidade ao indivíduo de conectar os pontos e compreender, né, que não é através do ganho dos meus objetos de desejo, né, das minhas realizações de desejo, que eu vou encontrar e a satisfação. Então, deve existir um outro meio, porque não é possível que não exista uma saída para essa condição humana. Aí que o indivíduo desenvolve a maturidade e, quando a pessoa menos espera, ela entra em contato com as escrituras dos Upanishads. Não é assim, Luciana? Dessa maneira, o Vedanta recomenda, o que o Vedanta recomenda é transcender os desejos, mas jamais suprimi-los, ou seja, desenvolver despaixão, vairagyan, desapego, despaixão. Então, você vai desenvolver despaixão, esse desapego, e você estará crescendo além dos desejos, transcendendo os desejos, né? Você compreendeu o jogo, você compreendeu que Maya realmente ele criou uma situação na qual todo mundo fica preso, né, em algo que, na verdade, é uma mera aparência. A aparência é que o mundo é real e que ele foi desenhado para me completar, me realizar, me resolver, né? Então, o indivíduo, né, tendo sucesso no ganho dos seus objetos de desejo, ele alcança uma compreensão fundamental, é que o ganho do desejo não é a solução para o samsara. O sucesso é o maior fracasso, porque agora que eu obtive tudo que eu queria, eu continuo tão miserável que eu penso até em cometer um suicídio, né? Que é muito comum entre as pessoas de sucesso. Mas, por outro lado, né, a pessoa que reprime, que suprime, não estará crescendo, né? Portanto, Krishna chama este indivíduo de hipócrita, aquele indivíduo que tem uma pose de sannyasi, que na periferia, na aparência externa, ele transcendeu, né, o mundo, mas a nível interno, a nível interior, a nível objetivo, o mundo está dentro dele, ele está tão preso ao mundo, na verdade, ele está mais preso ao mundo do que as pessoas presas ao mundo, vivendo no mundo. Porque se você vive no mundo e você está preso no mundo, mais cedo ou mais tarde você compreende que o mundo é uma prisão, que este planeta é o planeta prisão, entendeu? Como alguns dizem, né? Então, você pelo menos tem a possibilidade de se tocar que não é por aí, porque existe uma liberdade que não é simplesmente a liberdade de correr atrás dos objetos do mundo, né? Porque os objetos jamais irão nos satisfazer, né? Então, existe uma liberdade que só pode ser vislumbrada se a gente estiver realmente preso no mundo, né? Crescendo através deste sentimento de prisão, né? Então, entretanto, essa pessoa ela não estaria crescendo se ela estiver reprimindo e se mantendo fora do mundo, hipocritamente, né, fingindo ser um grande sannyasi, né, que na verdade é um hipócrita. Fosse ele um sannyasi, ele estaria demonstrando para o mundo estar apenas pensando em dharma e moksha, que é a declaração através do vastra, né, aquelas pessoas que são vestidas de cor ocre,
que fazem parte dessa cultura, né, sannyasa, né, aquela cor, né, e aquela postagem dele, aquela pose dele, pose não, aquele vestimento, né, sem cabelo, sem isso, sem aquilo, é simplesmente uma demonstração ou uma declaração para o mundo que a minha vida é dedicada somente ao estudo, contemplação, investigação da natureza deste aham, deste eu. Eu quero saber o que é este eu, porque eu ouvi dizer que esse conhecimento liberta o indivíduo do sofrimento psicológico. Então, ele quer a verdade, ele quer saber, fazendo este vow de sannyasi, né, ele simplesmente faz uma declaração para o mundo. Ele está dizendo assim, eu estou aqui somente para a autoinvestigação e o autoconhecimento, né? Então, isso, em teoria, é lindo, maravilhoso, né? Eu só estou trabalhando no Dharma Moksha, por isso que eu sou aqui estudando Gita, é uma escritura de Dharma Moksha, né? Mas o que ocorre é que muitos deles não estão nesta condição, né, subjetiva, totalmente prontos, preparados e dedicados a esta investigação de Dharma Moksha, mas eles estão lá sofrendo de uma situação que é apresentada neste verso como hipocrisia, né? Vestido de transcendental, mas ainda assim preso e amarrado no mundo que existe dentro dele mesmo. É como se fosse uma dupla personalidade, a personalidade exterior e a personalidade interior. O indivíduo permanece esquizofrênico, dividido, e neste caso, ele é denominado aqui como um hipócrita, né? Porque existe uma tensão, uma divisão na personalidade do indivíduo. Portanto, Krishna disse que o que foi observado na última aula, né, que controlar os órgãos dos sentidos e se vestir de ocre não poderá garantir, né, poderá ir atrás dos prazeres como um homem mundano, porque o manto ocre é destinado à renúncia. Então, se você se vestir, você não vai poder mais, né, buscar os seus objetos de desejo, né, porque este manto, né, ocre é destinado às pessoas que renunciaram o corre-corre do samsara, busca pelos desejos dos objetos do mundo, né, que o faz retirar-se fisicamente do mundo, o mundo das buscas dos prazeres sensoriais, enquanto que o manasa indraita, ou seja, aquele que restringe os órgãos, mas a mente continua nos objetos do sentido, né, ou assim ditos divididos, esquizofrênicos ou hipócritas, né, eles procuram enganar o mundo, mas, na verdade, eles estariam enganando a si mesmos. Né? Está todo mundo comigo? É tudo muito claro, são repetições de conceitos que nós já vimos. É importante que a gente, né, vá seguindo, porque aqui e ali, né, a ficha cai, a coisa fica mais clara, ou o Swamiji apresenta né, o mesmo conceito de um ângulo um pouco diferente, ou eu também elaboro um pouco de modo diferente, e a gente vai desenvolvendo esta visão vedântica, né? Por causa da sua complacência consigo mesmo, acredita que por estar aparentemente sentado com este manto ocre, né, fingindo estar em meditação profunda, a sociedade não saberá aquilo que realmente vive em seus pensamentos, aquilo que existe em sua mente. A sociedade pensará que ele está na mais alta meditação e, após lhe fazer reverência ou namaskara, segue seu caminho, mas só ele sabe naquilo que ele está meditando. Somente ele sabe que ele é um hipócrita, né? Ele está ali, né, recebendo os namaskaras, a apreciação, mas ele, né, tem duas personalidades, uma interior e uma que ele apresenta para o mundo, e ele vai recebendo aquelas validações e reverências. Imagine o indivíduo naquela condição, como ele deve se sentir, né? Então, é uma hipocrisia realmente absoluta, né? Só ele sabe o mundo que existe dentro dele, as fantasias adármicas, os desejos, né, ignorantes, e ele não deveria estar aceitando
aqueles namaskaras, não deveria estar aquela reverência das pessoas, mas é o que a gente mais vê na Índia, entendeu? As pessoas recebendo reverências, né, dessas pessoas religiosas, espirituais, que são ainda, né, mais rudimentar em sua busca religiosa, espiritual, digamos assim. Ok. Um dos nossos acharyas, dos nossos gurus, do nosso Mahatma, diz que, do mesmo modo, não há peixe que se move na água pura, mas consome apenas lixo da água. Um dos acharyas diz que, do mesmo modo que esses indivíduos, né, apresentam uma face para o mundo de pureza absoluta, mas dentro deles existem muitas impurezas. Tem essa analogia que um guru nosso, né, o Mahatma, diz que não existe peixe que se mova em água pura, né? Consomem apenas os lixos, né, da água, e por isso passou a ser denominado como um peixe limpador. Da mesma forma, se alguém estiver em uma atmosfera de ashrama com uma vestimenta ocre que indique isso, muito embora mentalmente ele possa estar elaborando coisas inadequadas e adármicas, tal pessoa será uma pessoa iludida, uma pessoa hipócrita, uma pessoa iludida, uma personalidade dividida, uma personalidade esquizofrênica, confusa, que não tem clareza sobre o que quer na vida. Este indivíduo é um hipócrita, né? Como um peixe que se nutre, né, das águas impuras. As águas aqui se refere às impurezas da mente, né? Ele está lá se nutrindo de todos aqueles pensamentos, né, inadequados, aqueles desejos latentes, né? Mas ainda assim ele apresenta, né, uma pose para o mundo, né? E, portanto, a terceira razão apresentada pelo Lord Krishna é que a inação é muito perigosa. Portanto, Arjuna, você não pense nem por um momento de abandonar os seus papéis, abandonar, né, o seu exército aqui. Não pense na inação, porque a inação, né, ela não irá realmente produzir uma satisfação, uma resolução, né, para essa problemática sua, né? Você será dado, mas existe um modo de você resolver esse problema, e este modo será dado neste verso número 7. Né? Então, agora, ele vai começar a ensinar, né, como você permanecer engajado nas ações e, ainda assim, resolver esta problemática fundamental humana. Naturalmente, ele vai começar a introduzir a Arjuna os ensinamentos do Karma Yoga. Então, ele diz, tendo restringido os órgãos do conhecimento pela mente, aquele que busca karma com os órgãos de ação, sem apego, são aqueles que crescem, que se destacam, né? Então, ele diz, tendo restringido os órgãos do conhecimento, os nossos órgãos de recepção, eles são, às vezes, né, referidos como os órgãos, né, os órgãos de sentido, os órgãos de recepção, mas muitas vezes eles são referidos como os órgãos de conhecimento, porque não existe uma recepção sem um conhecimento, né? Então, como é que a gente obtém conhecimento? Através dos órgãos de recepção, né? Então, os órgãos dos sentidos, em sua recepção, eles recebem os estímulos e, naturalmente, os traduzem em conhecimento. O conhecimento de cada um de nós é diferente. O mesmo objeto, o mesmo estímulo vindo do campo, terá um impacto diferente em pessoas diferentes, né? Mas, em geral, esses são órgãos de Jnana Indriya, né? Órgãos de conhecimento ou órgãos de recepção. Aí nós temos órgãos de ação, né? Aqueles que nos permitem responder aos estímulos, né? Então, aqui ele se refere, você vai restringir os órgãos do conhecimento, de recepção, através do controle da mente. Então, você está no mundo, mas você não quer lidar com os estímulos do mundo, entendeu? Então, você quer desenvolver uma mente, né, que, de qualquer modo, não experimente o mundo, né? Mas ele está dizendo, tendo restringido os órgãos, né, através do controle, né, da disciplina da mente,
Aquele que busca o Karma Yoga, não o Samadhi Yoga, aquele que busca o Karma Yoga com os órgãos de ação, ainda assim, à sua disposição, mas não apegados às ações e seus resultados, ele se destaca, ele se desenvolve, ele se eleva. Então, ele está simplesmente dizendo que você pode sim e deve sim restringir, né, disciplinar, regular os seus órgãos de recepção de conhecimento. Você não quer que todo o lixo do mundo te invada de momento a momento. Você vai moderadamente restringir através da regulação da mente, né? E aí você entra no Karma Yoga, mantendo os seus órgãos de ação, né, mais engajado, mas ainda assim sem apego às ações e seus resultados. Esse indivíduo, ele cresce e se desenvolve. Então, qual é o ashram? Qual é o estilo de vida ideal, né? De acordo com Krishna, o Grihastha Ashrama, que apresenta uma vida na sociedade, onde há espaço para ação e principalmente contribuição para que eu possa me purificar. Então, é sempre aquele conceito, como eu vou me purificar, como eu vou desenvolver determinadas qualificações para o Jnana Yoga do Vedanta. Eu quero fazer isso como? Eu quero fazer isso através da meditação profunda, através do Samadhi Yoga, através do Nirvikalpa Samadhi, né? Mas as escrituras do Vedanta, elas sugerem que o modo mais natural e eficaz de desenvolver esta purificação é mantendo os seus órgãos de recepção e ação engajados no mundo, mas de modo disciplinado, de modo moderado, de modo purificado, de modo não apegado, né? Então, este é o caminho, porque é através dessa interação com os estímulos do campo, entendeu? É que a gente vai purificar tudo, entendeu? Todas as funções do Jiva Atma, né? O ego, os órgãos de recepção, os órgãos de ação, tudo isso será purificado através da observação do Dharma e do Karma, né? Compreensão do Karma Yoga. Então, ele diz que a vida, né, engajada no mundo, como no caso de Arjuna, ele é o general do exército, né? Propicia ele espaço para ele interagir e contribuir com determinado espírito e compreensão das leis que regem esse campo de interação, de modo que somente então ele pode se purificar naturalmente. Ele vai se purificando através da assimilação, compreensão, assimilação e internalização dos conhecimentos a respeito de karma e dharma, né? O relacionamento entre ações e seus resultados, o relacionamento entre Ishvara, Jiva, né? O agente, Ishvara, o criador, e Jagata, a criação. Então, o indivíduo ele vai desenvolvendo esta visão vedântica do ponto de vista de preparação de karma, dharma, e ele vai vivendo, né, dentro da luz desses conhecimentos, desses ensinamentos, e ele vai se purificando. Por que que ele se purifica? Porque ele compreendeu o sistema, ele compreendeu que a inação não funciona, a ação desenfreada não funciona, né? Ele compreendeu que é melhor se manter no mundo, porque nós fomos desenhados para viver no mundo respondendo aos estímulos, até que realmente a gente não seja mais, né, não tenha mais nenhuma afinidade pelo mundo, né? Então, o indivíduo compreendendo tudo isso, ele chega no Karma Dharma do Vedanta, né, do Gita, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, e aí ele começa a viver a vida dele, compreendendo o seu relacionamento com o Criador e a criação, as leis que regem esse campo, de modo que eu possa viver uma vida livre de conflitos kármicos e desenvolver mais Sattva Guna, né, naturalmente, sem ter que fugir e suprimir a minha tendência mais rajásica. E neste processo, as nossas tendências mais rajásicas gradualmente vão sendo purificadas e a gente vai desenvolvendo tendências mais satívicas também, entendeu? Não é que a nossa configuração do ponto de vista de Guna seja uma coisa, uma fórmula, uma equação fixa do início ao fim. Não, a gente vai cultivando, desenvolvendo mais Sattva Guna, uma mente sempre mais contemplativa, através desse processo de purificação
que depende do campo, que nos permite as interações, observando essas leis, esses princípios, esses conhecimentos, sobre a luz desse conhecimento, que naturalmente vai me relaxar a respeito da ação, quem é realmente aquele que faz a ação, até que ponto sou eu o fazedor, até que ponto não sou eu o fazedor, qual é o grau de responsabilidade que eu tenho a respeito dessas ações, a compreensão de que meu grau de responsabilidade não pode ser negligenciado, mas ainda assim eu não tenho nenhum controle sobre os resultados no campo, e assim fazendo, o Jiva se livre dessas expectativas, né, fantasiosas dele poder realmente controlar o seu destino, as suas experiências, controlar o campo. Então, tudo isso, o que faz na mente do indivíduo? Ele vai vivendo sob a ótica do Karma Yoga e ele vai desenvolvendo mais e mais uma mente contemplativa. Ele se resolve através dos conhecimentos em relação ao Criador, os princípios e leis que regem a criação e a sua interação com este mundo, né? Observando essas leis, entre elas, né, a lei que diz que você não tem controle realmente sobre os resultados dos seus esforços, né? Você deixa isso tudo por conta de Ishvara, né? Ok. Um ashrama ideal para aquele que quer crescer servindo a sociedade. Essa palavra servindo a sociedade é fundamental, porque quando a gente pensa que não, é melhor sim, eu vou permanecer enganjado, né, interagindo com a sociedade, interagindo com o meu meio ambiente, porque é através dessa interação que eu vou crescer, mas a gente só cresce na medida que a gente desenvolve esse espírito de serviço, de dedicação, de doação, de abandonar os nossos desejos egóicos pessoais, entendeu? E assumir, né? Assumir o desejo maior, que é o desejo de contribuir para um mundo melhor, de contribuir para uma sociedade mais justa, né? Onde as pessoas possam realmente fazer este trabalho espiritual, porque se o Dharma da sociedade for totalmente, né, destruído, né, as pessoas já não têm este campo de interação que as permitam, né, de purificar e crescer, né? Imagina que a gente estivesse vivendo numa guerra generalizada a nível mundial, né? Onde você vira tem bombas e problemas e falta disso, falta daquilo, né? E aí a gente fica com a mente tão perturbada que os indivíduos já não têm modo mais de processar, né, as suas impurezas, refinar, crescer e contemplar, porque o campo ele permanece totalmente perturbado. Então, a gente precisa desenvolver esta mentalidade, esse espírito de serviço à sociedade. As nossas ações precisam ser dedicadas ao campo, na medida que a gente percebe que Ishvara ele se manifesta como o campo, e o campo é regido pelos princípios e leis ditados por Ishvara, e nós precisamos protegê-los, né? A gente precisa proteger o Dharma. Portanto, a Escritura prescreve Grihastha Ashrama não apenas para Artha Kama. Então, aqui ele apresenta o conceito das 4 buscas humanas, né? Artha, Karma, Dharma, Moksha, né? Então, as nossas escrituras, elas prescrevem, né, o estilo de vida enganjado na sociedade, que é o Grihastha Ashrama, não apenas do ponto de vista da busca por seguranças e prazeres, satisfações sensoriais, entretenimento, né? Então, você tem que estar na sociedade para transcender esta necessidade vital por segurança. Você precisa estar na sociedade para transcender o apego, né, aos objetos sensoriais, né, esses objetos de consumo que me propiciam prazeres, satisfações, entretenimentos sensoriais, etc., né? Então, eu preciso estar na sociedade não somente para satisfazer os desejos a níveis de karma, de artha e kama, mas, simultaneamente ou paralelamente, né, é ali, no Grihastha Ashrama,
Grihastha Ashrama, que eu tenho a possibilidade de desenvolver, né, o terceira busca humana. Qual é a terceira busca humana? Né? É simplesmente um melhoramento do meu ser individual. E isso eu faço através dessa atitude. É uma atitude, é um tipo de ação menos rajásica, tamásica e mais satívica. Eu estou agindo para adicionar valor ao campo, para contribuir, oferecendo um serviço, que o mundo se torne melhor, porque eu vejo que o bem do todo é superior ao meu desejo egóico pessoal. Eu começo a sacrificar as minhas vasanas ignorantes de desejos pelo que eu quero, a qualquer custo, pela observação do Dharma. Eu vou sacrificando no altar do Dharma, eu vou sacrificando os meus desejos egóicos pessoais. Né? Então, você estará neste caminho, o Grihastha Ashrama, não somente resolvendo, né, ou transcendendo, ou indo além, né, das necessidades de artha kama, você estará, ao mesmo tempo, desenvolvendo, né, esta terceira busca humana, que é a busca de Dharma. Dharma pode ser visto como uma elevação do indivíduo ao ponto de vista psicológico e espiritual, né? Mental, psicológico. Ele compreendeu, né, que ele não está sozinho, ele não é o centro do universo, ele precisa viver em harmonia com os outros seres e com as coisas, com seu meio ambiente, de modo que ele possa, né, preservar esse campo de ações, de interações, e através dessa interação ele possa dar continuidade, não somente ele, mas todos os outros seres inteligentes, de processamento de karma, processamento de vasanas. A gente precisa de um campo relativamente estável, né? Então, a observação dos valores, da estrutura, das regras, leis e princípios que estruturam as sociedades, elas precisam ser observadas, e o serviço à sociedade nada mais é do que proteger esses valores, proteger esses princípios, entendeu? Que estruturam o campo, né? Então, as escrituras prescrevem Grihastha Ashrama não apenas para a busca de prazeres e segurança, mas a busca de moksha, né? O desenvolvimento de Dharma, o desenvolvimento, né, do valor por Dharma, a preservação do Dharma, o meu melhoramento pessoal, as minhas ações são guiadas, são movidas pelo desejo de desenvolvimento deste valor por Dharma, ok? Já não são movidas pelo ganho do meu objeto de desejo, mas aquilo ali é secundário, o que eu quero realmente é contribuir através do meu serviço, né? Compreendendo, né, que tudo é Ishvara, e através deste tipo de espírito, o meu objetivo é o quê? O meu crescimento espiritual, é o desenvolvimento desta busca pelo Dharma, ok? Dharma precisa ser compreendido aqui, o desenvolvimento do indivíduo, do ponto de vista mental, psicológico, emocional. Ele se torna uma pessoa estável, uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, livre de conflitos, porque quando a gente está infringindo essas leis, quando a gente está quebrando o Dharma, né, a gente está vivendo conflitos, produzindo conflitos nos outros também. Vê a situação do mundo, vê a situação do nosso Brasil de hoje, entendeu? Então, você tem que compreender que o ganha-ganha é somente possível através do serviço à sociedade, a observação ao Dharma, e a maioria das pessoas não tem nenhuma ideia deste valor chamado Dharma, né? O terceiro dos valores humanos, o infinitamente superior aos desejos ignorantes por artha e karma, né? Ok. Portanto, o Grihastha, ele está ali para prover para o indivíduo não somente os ganhos a nível de seguranças e prazeres sensoriais, que se tornam secundários no momento que você abraça a busca pelo Dharma. Eles se tornam subsidiários ou secundários, porque tudo que você faz
mesmo que esteja produzindo mais segurança e mais entretenimento, prazeres sensoriais, ele está primariamente produzindo um desenvolvimento pessoal, um crescimento na minha observação do Dharma, que irá impactar o meu caráter, a minha personalidade de modo extremamente positivo, né? Então, o ganho de Artha e Kama se torna subsidiário. Por isso, é comum ouvir dizer que a esposa é chamada de Sada Dharma Karani, o que significa que ela é uma pessoa que se casa não para satisfazer somente os seus desejos de segurança e prazeres, mas, simultaneamente, é para cumprir um determinado serviço à sociedade. Ela dá essa contribuição para a sociedade, ao mesmo tempo que também realiza seus desejos pessoais de maneira legítima. Por isso, Krishna cita que é melhor permanecer na sociedade, Arjuna, né? Então, aqui nós temos um exemplo, dentro do contexto, né, da cultura hindu, védica, né, no qual a mulher ela se casa e ela é chamada também de Sada Dharma Karani, que significa que ela casa não somente para satisfazer os desejos de Artha Kama, né, de seguranças e prazeres, entretenimentos, né, sensoriais, mas principalmente para se elevar como aquele indivíduo que agora está a serviço da sociedade, né? Ela serve a sociedade, servindo a família, né, os filhos, né, e assim por diante. Ela dá a sua contribuição para a sociedade. Isso dentro do contexto da Índia antiga, que provavelmente ela não existe mais nos grandes centros, né? Ou existe muito menos, né? Ok. O que ele deve fazer? O que essa pessoa deve fazer na sociedade? Qual tipo de vida essa pessoa deve levar? Ao que ele responde. Indriyani Manasa Niyamaya. Como um grihasta, como uma pessoa ativa na sociedade, deixe o indivíduo, primeiramente, regular, controlar os seus órgãos dos sentidos, e mesmo que grihasta tenha a liberdade para cumprir as suas ações em referência à segurança e prazeres, né? Posses, dinheiro, status, ele está livre para também agir naquele campo, né? Fama, prestígio, enquanto que o Kama significa entretenimento. Então, ele está lembrando, né, ao leitor o que significa Artha Kama, né? Então, o Shastra oferece a liberdade para o indivíduo realizar os desejos de Artha Kama. Somente em Grihasta isso é possível. Não, no Sannyasa Ashrama é impossível, já que não existe muita possibilidade de ações, né? Para satisfazer esse desejo de Artha Kama, nós precisamos permanecer no mundo, né? Como um Grihasta. Portanto, deixe um Grihasta cumprir os seus desejos mundanos, mas sob uma condição: regule os órgãos dos sentidos, né? E haja de modo moderado, regulado, né? Sem violar o Dharma, sem quebrar essas leis e princípios, né? Morais, éticos, psicológicos que estruturam as sociedades humanas, né? Então, ele está dizendo que, naquele verso, né, que você seja capaz de controlar as suas tendências. Seja uma pessoa regulada, disciplinada, de modo que esses desejos por Artha e Kama sejam regulados, sejam moderados, sejam genuinamente presentes, mas não de modo desproporcional. Então, você vai disciplinar, né, regular esses desejos por Artha, Kama, né, prazeres e seguranças, né, e, ao mesmo tempo, vai desenvolvendo ações voltadas para o Dharma, com aquele espírito, né, de serviço, né, de adicionar valor e etc. Né? Então, o que ele está dizendo
é que você não abandona os outros dois e você simplesmente converte os outros dois em desenvolvimento deste terceiro, né, busca humana, que é a busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo melhoramento, pela purificação. Então, o que é a busca de Artha Kama para um Karma Yogi? Na verdade, o Karma Yogi, ele aparece estar buscando Artha Kama, mas, como nós já vimos, na verdade, ele está buscando o Dharma, a purificação, o refinamento, o melhoramento, né? A elevação espiritual, o equilíbrio, ele está fazendo, né, interagindo, né, com base em Artha Kama, né, prazeres, segurança, etc., fazendo aquelas coisas do mundo, de acordo com seus papéis, mas, na verdade, ele está praticando o quê? O Dharma. As buscas por Artha e Karma, elas estão em total observação do Dharma. Você compreende? Então, o Dharma, a busca do Dharma, ela não exclui a busca do Artha Kama. É simplesmente você busca Artha Kama como uma busca secundária, né? Ela não é, a sua busca é o crescimento, então você busca uma casa melhor, você busca isso e aquilo, mas sempre dentro do contexto da busca pelo desenvolvimento. Então, é uma atitude embasada num conhecimento que me permite, né, o engajamento com Artha Kama, mas ainda assim fazendo o desenvolvimento do Dharma, né? Então, é o modo qual eu exercito as minhas buscas, né, de Artha Kama, que converte o Artha Kama em Dharma, em melhoramento, purificação, elevação, refinamento, etc., etc. Portanto, deixe que os grihastas busquem os seus desejos mundanos, mas de modo regulado, de modo moderado, né? Moderando ele através, né, da controle, né, dos órgãos, controle da mente. Né? O controle da mente não é embasado na supressão, é simplesmente embasado na compreensão, embora a força de vontade também seja um elemento importante nesse processo, né? Então, a gente vai desenvolvendo, através do intelecto, esta moderação, esta disciplina que nos permite regular essas tendências por Artha Kama, integrar o desejo por Dharma, de tal modo que as buscas por Artha Kama sejam simplesmente, né, buscas pelo Dharma através das buscas por Artha Kama. Ok. Portanto, todos têm a liberdade de desfrutar dos prazeres físicos, dos prazeres sensoriais, intelectuais, prazeres emocionais. Se você quer ir ao cinema e curtir, nada de errado. Entretanto, não deve assistir 3 filmes por dia, né? Agora ele dá alguns exemplos práticos, né? Você deve, de vez em quando, se for, né, tudo bem, mas um filme que não seja muito violento, né? De vez em quando você pode ir lá assistir um filmezinho e você tem que ter discriminação, não vai pegar um daqueles filmes violentos que depois vai deixar impressões, né, na sua mente que irão, né, condicionar a sua condição, o seu estado mental, né? Então, todavia, essas possibilidades, né, de regular e de participar das buscas por prazeres e seguranças não é disponível para o tal sannyasi. Desta forma, você pode cumprir isso, mas antes faça uma pergunta a si: é legítimo, é moral, ou essa minha busca por esses objetos de desejo, essa minha busca por Artha Kama, é em excesso, é desequilibrada, é não genuína, né? É desproporcional, é não moderada, né? Mesmo uma satisfação legítima do desejo deve estar dentro dos limites da moderação, né? Mesmo a amrutam, que é a ambrosia, o alimento dos deuses, em excesso, né, se torna tóxico, né, dentro da cultura ali de um desses Puranas. A satisfação legítima dos prazeres não pode estar além dos seus limites. Por isso, eu dei o exemplo do pickles.
O Pickles é permitido se você não tiver a pressão arterial alta, né? Blood pressure, high blood pressure. Então, se você tiver uma pressão, uma condição, né, de saúde, você não pode ficar comendo aquelas comidas extremamente picantes, fortes, cheias de pimenta, né? Você deve ter ciência de qual é o prato principal e qual é o acompanhamento. Então, essa é uma piadinha que ele apresenta sempre, né? É como se você, quando eu era garoto, quem é que não gosta de comer um pão com muita manteiga, né? E minha avó estava sempre ali dizendo assim, menino, você está comendo pão com manteiga ou manteiga com pão? Né? E nos dias de hoje eu sei que isso é uma sabedoria também, porque se eu coloco muita manteiga, porque é gostoso, né? Depois a barriga fica meia, né, ressentida, né? Então, a moderação é importante. A moderação ela só é possível na medida dessas compreensões, né? Se eu comer muito pickles e pouco arroz, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, né? Por isso, do mesmo modo, Artha Kama não deve ser a prioridade do buscador de moksha, né? Buscador de elevação, buscador espiritual, né? Porque ele não entrou ainda na busca do moksha, ele está entre Artha Kama e Dharma, né? Então, a busca do Dharma deve ser a prioridade número 1. E, deste modo, ele precisa doar, deve ser o principal a receber, o que ele vai receber deve ser secundário, o mais importante é oferecer, doar, né? E essa é a atitude do Karma Yoga. De modo igual, a Kanta deve mostrar que que ele contribui mais do que ele consome. Isto é chamado de Purusha dármico, é um Purusha dármico. Portanto, regulando, evitando a indulgência, evitando os excessos sensoriais e observando como você controla os órgãos dos sentidos, a mente será o que nós chamamos de discriminação. Então, há um modo diferente de apresentar a discriminação, né? Ela é discriminação por quê? Porque você está aqui querendo regular, né? Regular e disciplinar os órgãos do sentido e a mente. E a gente sabe que você não consegue fazer isso puramente através da supressão, repressão, né? Ou a força da vontade. Você precisa de quê? Da discriminação. Você precisa compreender que muita manteiga vai dar dor de barriga. Você precisa saber, né, que os excessos, né, eles causam danos, né, pesados, né? Porque você está tendo excesso, porque você está valorizando a satisfação sensorial acima de outras satisfações, né? Como a saúde física, né? Então, isso é apresentado como não somente disciplina de controle, mas nós chamamos no Vedanta isso de discriminação, porque você não consegue regular e controlar os órgãos dos sentidos sem a discriminação, né? E por discriminação entende-se a capacidade de saber, de diferenciar o que é certo e o que é errado. Então, o que é certo e o que é errado precisa ser compreendido, principalmente nos dias de hoje, precisa ser compreendido. O que é certo é aquilo que me eleva espiritualmente e errado é aquilo que me declina espiritualmente, né? Então, eu preciso de compreender isso, né? Existe realmente o certo e errado, existe realmente aquilo que me eleva e aquilo que me declina, e para isso eu tenho que aceitar algumas de minhas tendências, mas eu preciso regulá-las de modo que elas sejam genuínas e moderadas, né? E rejeitar os excessos. O intelecto deve avaliar, julgar, decidir e regularmente, sendo que o controle não deve ser a supressão, né? Bacana, né? Vocês gostaram? Um pouco de Karma Yoga foi introduzido, falando sobre o controle dos sentidos, né, em relação às ações e às nossas tendências excessivas por Artha Kama. A gente quer segurança, a gente quer os prazeres sensoriais e gradualmente a gente desenvolve a compreensão
que viver uma vida movida pelos desejos de segurança e prazeres é uma receita para um desastre, uma receita para a destruição, realmente, do nosso potencial humano, né? Então, gradualmente, nós temos que converter os desejos por artha karma em desejo por dharma, sem renunciar completamente os desejos de artha karma, que estarão sob o controle da sua discriminação e, portanto, eles serão moderados e genuínos, ok? Então, a gente para por aqui hoje. Você fez algum anúncio, Marcelo? Fiz ontem. Tá. A aula amanhã, às 10 Então, horas. amanhã a gente vai fazer a aula às 10 novamente, tá? Para aquelas pessoas interessadas. Eu gosto mais de fazer essas aulas no final de semana. Não sei se notaram, no outro dia, na terça-feira, eu fui ficando cansado. Eu até terminei a aula um pouco antes, né? Então, a gente vai continuar fazendo ela na terça também, mais curta, de repente, né? E a gente volta, pelo momento, a fazer também as nossas aulas no domingo, porque eu curto, tá? Mesmo que sejamos, né, 8, 7, 9 pessoas, aquilo que seja, tá? Então, namastê, até amanhã, Ishvara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Ok? Obrigado a todos vocês. Namastê. E até a próxima. Tchau, queridos.